Bom dia a todos. É com grande prazer que nós começaremos em 2 minutos o nosso 11º Workshop Internacional, Testes Diagnósticos de Qualidade Assegurada e Acessíveis para Programas de Saúde Pública. Assim como nós fizemos ontem, as discussões foram extremamente ricas por trazer essa experiência dos diversos países, das diversas situações em que o diagnóstico é uma das melhores, se não a melhor ferramenta para garantir o acesso a terapias cada vez mais eficazes. Diagnóstico precoce e preciso, de fato, leva às terapias adequadas. E é dentro desse mantra em que o teste certo, para a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, como José Alonso ontem encerrou a sua apresentação, e é o mantra que todos nós no diagnóstico seguimos, nós hoje vamos discutir diversos exemplos de programas de saúde pública, tanto no nível federal, quanto estadual ou municipal, e que tiveram grande sucesso. Essas experiências são ricas e merecem ser compartilhadas. Não só experiências passadas, mas projetos futuros. Convido a todos a que se manifestem durante o evento. Teremos aí possibilidade de responder às perguntas, muitas pessoalmente e outras através do Q&A. Logo abaixo vocês têm o espaço para interpretação, onde vocês podem escolher o idioma mais adequado, inglês, português ou espanhol. E logo na sequência teremos então as primeiras apresentações. Está com a câmera? Bom, de qualquer jeito, hoje então nós começaremos mostrando mais um vídeo que inicia um daqueles momentos de simulação. Ontem nós mostramos um vídeo preparatório para a discussão da simulação com o Covid e hoje nós traremos um exemplo do vídeo para a situação de dengue, o uso de testes rápidos de dengue em momentos de saúde pública, como uma grande ferramenta. Esse vídeo, ele exatamente abre o espaço para uma discussão com um grupo de diferentes atores que vão simular a vida real, colocando-se, na verdade, nos sapatos dos outros, ou no chapéu dos outros, como nós dizemos. Exatamente para entender quais são as dificuldades que um gestor, um regulador, um paciente, todos eles enfrentam nessa jornada em busca de mais saúde. Então, peço agora que coloquem o vídeo para vocês terem uma ideia. It's estimated of about 100 million cases. Cerca de 100 milhões de casos dessas infecções acontecem todos os anos, onde as pessoas desenvolvem essa doença aguda. E por trás disso, nós temos entre 200 a 300 milhões de casos, onde as pessoas são infectadas, mas não manifestam nenhum sintomas e acabam não sabendo que estão doentes. Então, esses 400 milhões de pessoas permitem que o vírus continue sendo transmitido e continue existindo no mundo inteiro. E é isso que causa esse grande número de casos. A dengue nas Filipinas é o que nós chamamos de uma doença hiperendêmica. Basicamente, ela é presente durante todo o ano. Durante a época de chuvas, ela é mais intensa. Nós temos mais de 500 mil casos por ano e cerca de 1.000 mortes. Durante os surtos, elas podem sobrecarregar o sistema de saúde, porque muitas crianças, ou jovens, ou adolescentes precisam ser hospitalizados. O vírus da dengue infecta mais e mais pessoas todos os anos, apesar de milhares de dólares sendo investidos no seu controle. Há muitos países que têm epidemias anuais. A dengue é um grande problema de saúde pública e um problema econômico global. E a pandemia, que já existe há mais de 40 anos, tem sido conduzida
por tendências globais, principalmente o crescimento urbano e a globalização. O vírus da dengue, tradicionalmente, era um vírus tropical e subtropical. Isso está mudando. Então, vemos não somente um aumento dos números, mas também uma expansão geográfica da doença, que agora inclui um número maior de países que agora têm casos de dengue, incluindo áreas do sul da Europa, o norte da Austrália e outras partes da região sul dos Estados Unidos. Então, essa doença precisa ser tratada porque ela está relacionada com a globalização e o processo de urbanização e de mudanças climáticas. E esses três fatores só irão exacerbar o poder da dengue e a sua necessidade de ser tratada. Esse problema não irá desaparecer. Ele somente salienta a necessidade de novas ferramentas para prevenirmos a transmissão da doença e prevenir a epidemia. Nós precisamos atrelar isso a uma forma de aumentar o tratamento da comunidade. A melhor forma de fazer isso é a vacina. Em 2016, uma vacina foi desenvolvida. A primeira foi desenvolvida pela Sanofi, onde eles usaram a vacina de febre amarela, que é uma das melhores vacinas do mundo, e a febre amarela está relacionada a dengue. Então, o uso dessa vacina como espinha dorsal para o desenvolvimento da nova da vacina da dengue com os genes estruturais do vírus da dengue. Então, é essa vacina que foi aprovada na maior parte dos países, inclusive pelo FDA. Infelizmente, os resultados dos ensaios clínicos mostram que essa vacina não funciona muito bem se você nunca teve dengue. Funciona muito bem se você teve pelo menos um episódio de dengue anteriormente. Então, sabendo que ela não funciona muito bem, talvez exista um risco. Se você vacinar alguém que nunca teve dengue anteriormente, quando ela pegar dengue após a vacinação, a chance de ter um caso severo da doença é maior. No entanto, o problema com a vacina é que há o potencial de dano entre aqueles que nunca contraíram dengue. Isso acabou causando uma histeria global. E houve um problema de comunicação a respeito desse risco. Uma das lições aprendidas com essa questão e o que aconteceu nas Filipinas é que a vigilância precisa estar atuando antes da vacina ser administrada. Caso contrário, qualquer problema vai ser atribuído à vacina e isso vai prejudicar os programas de prevenção à doença. Os testes rápidos são uma ótima ferramenta e são essenciais, especialmente nas Filipinas, para que as pessoas aceitem a vacina novamente. Eu acho que o que é fundamental aqui é, primeiro, pensar nas decisões que são melhores para a saúde pública e ter uma melhor educação da população, uma melhor educação da comunidade médica, uma melhor educação de todos os agentes e, inclusive, dos órgãos reguladores. Introdução à simulação de dengue para acelerarmos para o projeto de aceleração de acesso ao diagnóstico. Esse é um exemplo de material que é compartilhado antes do exercício e que depois vai adiante exatamente para tentar fazer essa curva de aprendizado entre todos os atores no curso de diagnóstico, para realmente trazer uma grande achados e trocar experiências. Convido Rosana Pilling para fazer suas palavras iniciais e falar um pouco sobre esses exercícios de role-playing que nós temos feito com as simulações. Rosana? Thank you, Carlos. Muito obrigada, Carlos. E bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop. Ontem, nós tivemos discussões muito proveitosas e estou bastante ansiosa para o dia de hoje, para que possamos explorar as nossas opções em como progredirmos a partir daqui. Com relação ao exercício de simulação para a dengue, eu acho que o que gostaríamos de fazer é explorar, como vocês viram no vídeo, explorarmos a necessidade de um teste
para fazermos uma triagem prévia, para determinarmos quem já foi exposto ao vírus da dengue, para sabermos quem seria elegível para receber a vacina. Então, no cenário que configuramos, nós temos um pai que tem um filho que faleceu de dengue. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. E nós simulamos uma conversa entre esse pai e o vizinho, falando que ele tinha ouvido falar sobre uma vacina nas notícias e nas mídias sociais. E ele disse para o seu vizinho que ele deveria vacinar os seus filhos, porque se ele soubesse que havia uma vacina, talvez o seu filho ainda estivesse vivo hoje. Então, basicamente, funcionaria dessa forma. E quando o vizinho leva os filhos ao médico, o médico diz, bom, sim, existe uma vacina, mas a coisa não é tão simples assim, porque caso a pessoa nunca tenha tido dengue, há um risco de talvez a pessoa que recebeu a vacina sem nunca ter contraído dengue anteriormente tenha uma probabilidade maior de precisar de hospitalização. É uma probabilidade pequena, mas que poderia acontecer. E aí, após essa informação, o vizinho passa a duvidar. E aí passa a perguntar para o médico, será que esse teste é confiável? Será que eu devo fazer o teste? E passa a perguntar a respeito do risco. Porque, do ponto de vista epidemiológico, nós podemos falar que é um risco pequeno, mas para um pai, esse risco pode parecer muito maior. E aí passamos para um outro cenário, onde os reguladores e os legisladores estão tentando determinar qual seria a especificidade e a sensibilidade daquele teste, porque não há um consenso até então a respeito dessas informações, porque o desempenho do teste depende muito de se você está numa área de dengue endêmica ou uma área de prevalência mais baixa. Esse desempenho do teste pode ser diferente. E, finalmente, no último cenário, eles tentam ouvir um especialista médico que traz explicações a respeito dessa questão e que explica também qual seria a melhor forma de não somente realizar o teste, porque a maior parte da população, para que a maior parte da população possa se beneficiar da vacina, mas também de que forma esse risco pode ser diminuído. Então, são basicamente esses cenários que são utilizados para mostrar-nos que o teste é necessário, mas também salientando que o desempenho do teste não é uniforme em todo o mundo, ou seja, não há um consenso a respeito do que fazer agora e por isso essa questão é tão difícil. Passo a palavra de volta a você, Carlos. Obrigado, Rosana. Vocês podem ver que nós temos todas as condições de apoiar universidades, grupos locais nas diferentes regiões da América Latina, dando apoio com material e até, eventualmente, suportando iniciativas locais, como, por exemplo, o segundo Leon fez no Peru e nossos colegas da Ladiv em alguns outros países. A ideia é continuar promovendo o valor do diagnóstico através de discussões que façam com que as pessoas, de fato, percebam a importância do diagnóstico certo, na hora certa, para a pessoa certa, no ambiente certo.